Estamos então na nossa aula parte 2 para falar sobre a estimulação da linguagem e em especial nós vamos trabalhar hoje como então acompanhar e entender em que parte da linguagem o seu filho está. Ao meu lado está então a fonoaudióloga, também pedagoga e psicopedagoga, Tereza Cruvinel, vai nos acompanhar em tudo isso, nos explicar um pouquinho nesse processo de gestação, nessas fases, o que fazer então? Muitas vezes as mães nos procuram para dizer, será que o meu filho ele se encontra na fase de atraso da fala? Porque há uma cobrança sobre isso, não é verdade? Mas antes eu quero te perguntar, e aí, já assistiu a primeira aula? O que você está achando então dessas aulas? Deixe o seu comentário, é muito bom ter a sua presença conosco. E você, já fez a sua assinatura da nossa plataforma digital, Seu Kids Academy? Deixa eu te dizer algo muito especial. Você sabia que se você clicar no link que está aqui abaixo, você terá o acesso por 7 dias gratuitamente? O que você está perdendo então? Entenda tudo mais, durante 7 dias você vai compreender quais são os conteúdos, o que pode agregar então para o seu conhecimento e além do mais. Gente, você não pode ficar fora dessa, porque nós estamos preparando algo que vai fazer com que facilite toda a sua carreira. Encontrar diversos conteúdos com profissionais incríveis sobre PNL, sobre comunicação não violenta, cursos fantásticos que vão fazer com que você avance cada vez mais. Se eu fosse você, não ficava fora, agora mesmo, e tem uma promoção. Só você vai descobrir então, que está nos assistindo, por menos de R$1 por dia você terá esse acesso. Então, sem muitas delongas, vamos então para a nossa parte 2 da nossa aula sobre os marcos de desenvolvimento da linguagem. Dê seus comentários iniciais aí, Tereza. Muito obrigada pela sua vinda, viu? Por nada. Olá, pessoal. Hoje nós vamos abordar os marcos de desenvolvimento de linguagem. Então aqui nós vamos falar todas as etapas de aquisição e desenvolvimento de fala e linguagem. Então, nós vamos iniciar na fase pré-linguística. E olha só, eu estava olhando aqui a fase pré-linguística, né? Ela vai o quê? Qual que é a idade ali que a gente pode dizer então? Sim, a criança ouvinte está em contato com os sons da fala desde a gestação, como abordamos na aula passada, pois a mãe fala com a criança o tempo todo. Então a criança, ela emite os sons desde os primeiros dias de vida. Então representam sensações de prazer, fome, sono, dor, todo momento. E como a mãe pode fazer então para identificar o que são os primeiros gestos para essa fase? Fala para nós. Esse primeiro estágio é o gorjeio, que se inicia mais ou menos no primeiro mês e se estende até o terceiro mês. Então, a criança, ela expressa através dos estalidos, que são aquelas primeiras emissões vocálicas, aqueles sons Então a criança, ela está expressando que ela está com fome, que ela está com sono, que ela está sentindo um prazer, né? Às vezes na amamentação. Então, tudo isso já é o estágio pré-linguístico, já são os gorjeios. E é tão interessante, eu vou fazer algumas perguntas aqui para você. Olha só o contexto da ciência, né? Nesse ramo da fonoaudiologia. Você já ouviu falar em gorjeio? Você já ouviu falar em estado do balbucio? E do feedback acústico? E da holofrase? E se eu te contar que o seu bebê já passou por tudo isso e você nem sabia? Talvez por isso, muitas vezes, nós não sabemos como estimular, porque nós não conhecemos passo a passo da linguagem. E entender sobre o passo a passo da linguagem desde a gestação vai fazer com que você se torne um profissional mais confiante, até mesmo porque nós estamos aí convivendo com as crianças em suas diversas idades, até os professores que estão no CMEI, não é mesmo? Que estão nessa fase de berçário. Então entender sobre isso vai te ajudar muitíssimo. Então nós estamos falando desse estágio, gorjeio. Você já fez um gorjeio hoje?
falar, né? Gorjeio significa as primeiras produções vocálicas, alguns sons que essa criança já produz, né? Pronto. Fica tranquilo, gente. Gorjeio são essas produções desses sons. Aí você fala assim, nossa, ele tá falando comigo. Não tem isso? Exatamente. Vamos ver que faz que ele já vai estar interagindo, hein? Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Balbucio. O que é esse estágio do balbucio? Exatamente. O estágio do balbucio, Ariana, é onde os sons vocálicos eles começam a se associar com as consoantes. Uau. Então, nessa fase, a criança ela emite a sensação pela agradabilidade, pela sensação agradável de emitir, né? Então, é o ba, mama, gaga. Então, ela está começando, né, a associar a vogal com a consoante. Então vem com essa sensação agradável. Gente, é muito bom escutar isso, não é? E realmente a gente acredita, ele está falando com a gente. E quem vai falar o contrário? Exatamente. Para não tirar, né, essa sensação, nossa, ele está falando comigo, a partir do 6º mês, a criança já estabelece o feedback acústico. Mas o que é isso, feedback acústico? É quando a criança emite o som que ouve. Então ela já tenta repetir. Olha que incrível, gente. A partir dos 6 meses, a criança ela passa por esse estágio então do feedback acústico, onde ele começa a repetir os sons que ele recebe. É isso mesmo? Exatamente. E aí ele já vai estar andando, caminhando para a fase linguística, que surgem os primeiros fonemas, estabelecem ligação com a imagem acústica articulatória e a imagem o significante, né? Por exemplo, o mamã já estabelece o significado de mamãe. Então, a criança ela já vai ter o quê? Essa ligação entre o fonema que já tem uma ligação com uma imagem real. Então nós dizemos que quando uma palavra ela significa na verdade uma frase, ele vai pro não sei se eu poderia falar que é estágio ou fase, uma próxima fase, que é a holofrase, é isso? Exatamente. Nesse momento, a palavra já significa frase, são as holofrases, né? Por exemplo, a criança quer dizer água, eu quero água. Ela fala água. Então já tem um significado, esse água já tem um significado eu quero água. Aí ela vai evoluindo. Depois ela emite 2 vocábulos, por exemplo, quer água. E posteriormente emite 3 vocábulos. Nenê quer água, tetê quer água. Gente, é muito bonitinho. Não tem como. É muito ternura, tem a ver com a tríade que nós falamos, né? Da afetividade, do respeito e da empatia. E veja só, então o estágio gorjeio nada mais é do que a emissão de sons. Aí passamos para o próximo, estágio balbucio, que são os primeiros sons vocálicos, e ele traz essa sensação agradável ao emitir. Depois nós temos então mais ou menos ali no 6º mês o feedback acústico, que é onde ele começa então a repetir os sons. Exatamente. E nós vamos então para a próxima fase, que é a fase linguística. Então nesse momento a gente faz a transição da pré-linguística para a fase linguística, que é onde ele tem então a emissão de uma frase por uma única palavra. Isso, que é a holofrase. Que ele já emite os fonemas, depois as holofrases, e ele vai avançando de 2 vocábulos para 3, e aí a gente já vai gerar a fase da expansão gramatical propriamente dita, que é o quê? Com 2 anos e meio a 3 anos, né? Que a estrutura da frase se torna mais complexa, chegando à combinação de 4 ou mais elementos. Surgem as primeiras frases coordenadas, que aumentam o uso das flexões. Então, é o aparecimento do uso dos pronomes, por exemplo, de primeira, segunda e terceira pessoa. Eu, tu, ele, ela. Ela é a mamãe. Então, ele já começa a produzir diversas frases simples.
Então começa a aparecer os advérbios de lugar, coordenados com as orações de forma coerente. Então, de 2 aninhos e meio a 3 anos. Muito bom. E veja só, talvez eu esteja falando com pessoas aqui, com profissionais, com mães, que às vezes o seu filho então chegou nessa fase de 2 anos, ainda não desenvolveu a fala. Muitos dizem, seu filho está com atraso de fala. É correto então fazer essa afirmação? Diga para nós, Tereza. Então, nós precisaríamos fazer uma anamnese, né? Então, entender o histórico clínico dessa criança, dessa família, todo o conceito, fazer avaliações. E após tudo isso, né, com o profissional fonoaudiólogo, depois das avaliações e todos os encaminhamentos necessários, se essa criança for puramente falta de estimulação, então pode sim, a falta de estimulação pode acarretar o atraso de fala. Ok. Chegamos então ali para mais ou menos assim 2 anos e meio para 3 anos, e nós vamos para um próximo etapa na vida dele, onde começam a apresentar as frases subordinadas, as palavras, digamos assim? Isso, as frases simples, né? Simples. Isso, com 3, 4 elementos. Então, a criança, ela já vai começar frases com 3, 4 elementos. Então, são frases simples, ainda não são coordenadas nem subordinadas. Então, são as frases simples. Como, por exemplo, falei para nós, acho que você mencionou, são 3 sons de palavras? Isso, são as frases com 3 a 4 elementos. Olha, a mamãe. Ah, ok. Fica mais claro e entendível para nós também, né, meninos? Então, veja só. Diante disso, nós podemos dizer que trazer, então, o entendimento a respeito da linguagem, entender esses passos, em que estágio está, é importante. Como também é importante a alimentação nessa etapa. Exatamente. Então, a gente falou um pouquinho na aula passada, mas a gente vai revisar a importância da alimentação, todas as texturas, né? Para o desenvolvimento de fala, porque no momento da alimentação, a gente está desenvolvendo lábios, língua, bochechas. Então, é importante, se a criança tiver recusa alimentar, seletividade alimentar, a criatura come só danoninho, vamos procurar um fonoaudiólogo, né? Então, é importante ela comer todas as texturas. E às vezes nós temos pessoas aqui que estão assistindo, eu quero te fazer uma pergunta. Como tem sido a alimentação do seu filho? O que você tem dado para ele? Muitas vezes, eu fiz um atendimento, Tereza, criança com 3 anos. A mãe levou e falou assim, olha, eu queria que você trabalhasse a questão alimentar com ele. Ok. E eu disse para ele, é interessante a gente montar um cardápio? Você já ouviu falar que existe um cardápio? Nossa, Liana, com 3 anos? Sim. Eu apresentei para ele que o cardápio ele mesmo poderia montar. Não tem nada a ver sobre o que eu vou comer, é sobre o que ele vai comer. Então, naquele momento, nós trabalhamos a estimulação alimentar. Disse para ele, o que é importante para você ter no café da manhã? E ele falou, um leite? Falei, muito bom, e o que mais? Não, só um leite tá bom. Eu falei, e o que você gostaria de experimentar que ainda não experimentou? Aí ele, eu gosto de bolo. Você tem o costume de comer? Não. Mas que tal? Podemos colocar um bolo? Qual bolo é interessante? Cenoura com chocolate? Ok, é você quem vai comer, não sou eu. Bolacha? Bolacha também. E aí nós colocamos algumas coisas ali e eu disse para ele, então, é importante antes do almoço você comer uma fruta. Qual fruta te parece melhor? Aí ele, banana, só banana. Eu falei, o que você acha da uva, do morango? Eu gosto. E que tal a gente colocar então como escolha para você? Tá bom. Aí chegamos no almoço. O que você gostaria de comer no almoço? Aí ele, só macarrão. Eu falei, então agora eu vou te lançar um desafio. O desafio do arroz, o desafio do feijão e de uma carne. Aí ele, carne? Eu falei, o que você acha? Ele, se for picanha ao molho de laranja, eu quero. Você acredita nisso? E eu bem sério, ok? Vamos escrever picanha ao molho de laranja. Quando eu sentei com a família para mostrar o cardápio, ela falou assim, não come nada.
Só ouve. Porque nem ele sabe que ele não come nada daquilo. Deixa ele acreditar que tá tudo certo. Porque fez sentido pra ele, porque ele registrou. Tereza, aconteceu algo tão interessante. Quando foi pra hora do lanche, ele falou: ai, já tá bom. Mas foi motivador pra ele, foi prazeroso. Sabe por que ele falou que tava bom? Porque ele disse que já tinha comido muito. Já tinha um café da manhã, teve o almoço, chegou no lanche e falou: já tá satisfeito. Eu falei: não, ainda falta a gente programar a janta. Resumindo, foi importante para ele fazer o cardápio, ele seguiu a risca, ele começou a comer arroz que não comia, ele começou a comer então até as primeiras alimentações dele ali, tomar suco diferente, comer fruta diferente, porque foi estimulado de um jeito diferente. Não tem nada a ver com a mamãe não saber oferecer. Então é importante uma ajuda de um terceiro profissional. Exatamente. Na verdade, uma terceira pessoa, né? Que é o profissional. Papai, mamãe e uma terceira pessoa que é o profissional. Porque a alimentação precisa ser prazerosa, é isso mesmo? Exatamente. Esse exemplo foi perfeito. Que ela deu uma alimentação prazerosa, a criança se sentiu motivada, desafiada. E aí é o que? Expandiu, né? Essa alimentação, o repertório alimentar dessa criança. E foi mesmo realmente incrível, porque ter essas sensações da textura, do experimentar, isso serve até para nós. Gente, quantos de nós falamos, vamos na pizzaria, o que você quer? Pizza de frango. Você só pede pizza de frango. Sou eu. Ah, acredita? Olha o exemplo. Aí meu esposo fala assim, você pode escolher outro sabor? Eu falei, o cardápio. Aí eu olho o cardápio, pizza de frango. Gente, o cérebro ele é tão condicionado a experimentar só uma coisa que se você não provocar uma sensação diferente, você vai morrer comendo só pizza de frango. Exatamente, esse exemplo que a gente também tem que falar, a criança, ela é uma esponja. Então, se ela vê, às vezes, a própria família com certa seletividade alimentar, ela vai o quê? Ela vai seguir esse exemplo. Então, é importante você, pai, você, mãe, a família ter uma alimentação saudável, mostrar para a criança que pode ser prazeroso, pode ser legal, né? Expandir essa alimentação e pode ser. A estimulação de linguagem pode ser feita nesse momento. Por exemplo, a família sentar na mesa e juntos a gente vai discorrer, a gente vai conversar como que vai ser o cardápio dessa noite. Como que vai ser o cardápio do lanche especial do dia seguinte? A gente pode convidar, por exemplo, nossos melhores amigos para vir comer e a criança participar desse processo. Fazer a comida também. A criança, por exemplo, ajudar a fazer um bolo de cenoura com a supervisão da mãe, com a supervisão do pai. Muito bom. Quando você for fazer tudo isso, você me chama, Tereza? Vamos fazer juntas. Maravilha. E depois disso, nós passamos então para a próxima fase, que é mais ou menos ali depois dos 3 anos e meio? Isso, entre 3 a 3 anos e meio, a criança ela já aprende a estrutura das orações complexas. Então, de mais de um período. Então, ela já vai começar a usar a conjunção e, aparecem as subordinadas mas, porque ela já estabelece a causa-consequência, né? Muito bom. Então, a criança, ela já aprende esses recursos, né? Essenciais para a língua. Então, é importante que a gente estimule, né? Então, a criança entender a causa, a consequência, né? Utilizar o porquê. Então, a criança... É aquela fase dos porquês? Isso, por quê? Mas por que, mamãe? Olha isso. Como que chama essa fase? De qual idade que eles... De 3 a 3 anos e meio. É a fase dos porquês. Mas por que o céu é azul? Porque ele não é verde, filho. Mas por que o limão é verde? Porque ele não é de outra cor. Então, gente, que difícil! Por isso que é importante a paciência que você está estimulando o seu filho. Tá certo. Certa vez eu escutei alguém dizendo assim que é bom até para mudar o jeito da pergunta, né? Por que eu tenho que fazer? Por que eu tenho que arrumar meu quarto? Filho, não é por quê, é para quê? Para ficar limpo. Mas enfim, então vamos lá. Aí nós passamos então dessa fase que ele vai aprender a fazer essas pronúncias. Aí vai para o sistema, como que a gente diz? Pronominal? Isso, já vai ter a expansão, né, dos pronomes. Então ele já vai utilizar os pronomes nessa fase, dos 3 aos 3 anos e meio. Ok, perfeito.
E o que é importante falar aqui também sobre as diferentes modalidades do discurso que ela começa, que é o afirmativo, o negativo, na interrogação. Então, começa a entender esses 3 tipos: afirmação, negação e interrogação. Com 3 anos e meio a 4 anos e meio, a criança ela já vai ter as estruturas gramaticais completando-se, né? Esse sistema pronominal me, te, se, e os pronomes possessivos, verbos auxiliares. Então, começa a aparecer a voz passiva, os erros sintáticos e morfológicos vão começar a diminuir cada vez mais. E essa estrutura, ela vai consolidar de acordo com o desenvolvimento da criança, né? E aí ela vai começar a flexionar, utilizar as flexões verbais e as diferentes modalidades do discurso afirmativo, negativo, interrogativo. Então, os advérbios de tempo também se tornam cada vez mais frequentes também. Filho, guarda isso aqui, não vou. Não Simples quero. assim, não quero, não gosto, você não é mais minha mãe. Eles não falam isso? Exatamente. Usam das emoções para conseguirem resultados. E ainda justificam por quê. Olha isso, gente. Então nós precisamos ter essa atenção, né? Compreender esses estágios, saber exatamente o que precisa ser estimulado e até mesmo quais habilidades que nós precisamos apresentar nesse momento. Que é o momento da paciência, o saber ouvir, o saber escutar, o saber direcionar o momento da fala e o do respeito, que é muito importante. Não exija do seu filho aquilo que ele não está pronto para te entregar ainda. Seja você aquele que vai acompanhar, mas deixa ele pronunciar, deixa ele completar as frases. E isso acontece também, Tereza, me veio aqui uma lembrança, quando tem filhos maiores, a tendência do filho maior é completar a frase do irmão mais novo. Então eu costumo dizer, deixe ela falar. Estava fazendo atendimento essa semana, a criança tem 3, a outra tem 8, e eu disse então para ela, você quer, é um jogo de encaixe, você quer tentar sozinha? Aí ela não sabe. Eu falei, não, ela sabe fazer. Deixa ela fazer. Aí ela foi tentar virar ponto. Eu falei, terminou? Terminei. Eu falei, mas não girou, não encaixou. Vamos tentar? Eu já te falei que ela não sabe. A outra já limita, né? Sim, eu disse, não, mas ela está construindo, ela vai conseguir. Não, mas ela também não sabe falar. Então a gente fez o quê? Um trabalho cuidadoso com a criança mais velha, para ele permitir a fase de aprendizagem da linguagem também da irmã. E é importante os pais saberem disso, que existe um momento de fazer a abordagem. Não é simplesmente, filho, deixa sua irmã, ela é pequena, ela está aprendendo. Mas a questão não é essa, porque a criança faz isso na tentativa de ajudá-lo, achando que é o melhor a ser feito naquele momento. Então ele também precisa aprender, não é isso? Exatamente. Então é todo mundo da família aprendendo juntos, certo? Sim, sempre com aquela tríade, né? Se colocar no lugar do outro, ter a empatia, ter o respeito, né? Então eu vou perguntar aqui, Tereza, Sim. porque eles já participaram da aula 1. Coloca aí pra mim, qual é então a tríade que nós falamos, que é importante? Nós não vamos mencionar agora, certo? Vamos ver, agora a bola tá com vocês. Coloca aí então, qual que é a tríade que nós estamos mencionando que é importante para esse momento da linguagem, certinho? Então, caminhando então para o final, Tereza. Já? Acredita. Gente, foi importante para vocês compreenderem esses estágios? Foram estágios tão interessantes, com nomes tão interessantes também, né? Que é o balbucio, gorjeio, feedback acústico, holofrase, tudo isso você aprendeu nessa aula. E agora a gente vai falar, após os 4 anos e meio, que é a fase da generalização. Que a criança, ela aprende as estruturas sintáticas mais complexas, passivas, condicionais, circunstâncias de tempo, diversas estruturas que vão se aperfeiçoando e generalizando. Então, chegando à completa aquisição até os 7 anos de vida. Uau.
Aí nós vamos então finalizando essa aula. Nós estamos com uma criança já com 7 anos, é isso? Exatamente. Compreendendo então os seus estágios. E aí, você descobriu qual é o estágio que a sua criança pequena está? Percebeu que tudo isso pode ser visto a partir ali do 3º, 4º mês, onde você pode caminhar durante esses anos da vida da infância da sua criança com estimulação cognitiva, ajudando e contribuindo no desenvolvimento da linguagem e da fala, trazendo a ele então um recurso que é essa tríade que nós falamos. Menciona aí então, qual que é a tríade? Vocês já mencionaram aqui, então vamos juntos, ó. Empatia, afetividade e respeito. E assim nós concluímos então a nossa aula, dizendo que a empatia, o respeito e a afetividade é uma tríade indissociável. Elas entrelaçam de tal forma que quando você caminha junto com o seu filho, trazendo o respeito, trazendo essa questão da afetividade, você vai trazê-lo mais seguro para esse crescimento saudável. Exatamente. O estimulador é um bom mediador. Ótimo. E a partir dessas aulas nós teremos sim, viu, Tereza? Pode chegar todos nós vamos aprender a ser esse bom mediador. E você? Quero te desafiar então. Comece a observar as crianças pelas quais você convive. Se você é um professor de berçário ou trabalha no CMEI, fique atento a esses sinais, porque as crianças emitem para nós as dicas para sabermos em qual estágio ela está. Exatamente. Falando em professores, né, que estão em CMEI, sempre veja a importância, como pode ser motivador, como pode ser maravilhoso você estar nessas primeiras fases. Porque o que eu observo muito, Ariana, é que às vezes muitos profissionais não querem estar nas primeiras fases, não querem estar no berçário 1, com crianças de 1, 2, 3, 4 anos. Então é importante. É um desafio. É um desafio, mas que você pode ser desafiado e mostrar que é capaz e que pode ser maravilhoso, pode ser um dos melhores períodos da sua vida. Então, abrace essa como uma oportunidade também. Certa vez eu estava orientando 2 crianças, elas tinham mais ou menos ali 2 anos e meio para 3 anos, e uma mordeu a outra. E eu conversei então e expliquei, né, a função da boca, o que deveria ter sido feito, e enquanto eu explicava, os 2 começaram a chorar. E eu disse, por que você está chorando? Porque eu não devia ter feito, falou do jeitinho dele, né? E o que você tem a dizer então para o seu amiguinho? Aí ele olhou e falou assim, amiguinho, obrigado. Aí o outro falou, obrigado também. Eu falei, não, obrigado não, desculpa. É porque era um beijo, a mordida. Então é uma fase da descoberta, é uma fase de orientação, é uma fase de acompanhamento. E então nós queremos te agradecer. Obrigado por ter acompanhado as nossas aulas. Obrigado por ter estado conosco, por cada vez mais participar, deixando seus comentários aqui. E eu quero saber então, quais de vocês vão começar a divulgar isso lá no grupo VIP também? Pergunte para eles, e aí, assistiram a aula? Sabe qual é o estágio de linguagem que o seu filho está ou que o seu aluno está? E com certeza nós teremos grandes ganhos, não é? Com certeza. Não saia dessa aula sem deixar o seu like. Eu vou deixar a Tereza então com as suas considerações finais. Quero agradecer cada um de vocês que assistiu, que nos acompanhou. Então a gente está aqui, né, disponível para tirar quaisquer dúvidas que vocês tiverem. Então, qualquer dúvida, meu Instagram também estará aqui. Então nós estamos. Fala de novo o seu Instagram. @fono_Tereza Cruvinel. Maravilha. Obrigada por ceder esse tempo conosco. Com certeza avançamos muito nesse processo. Se inscreva nesse canal, deixe seu like e te esperamos na próxima aula. Um abraço, até lá. Abraço.